Saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino que diz: ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus Cristo. João disse que Deus deu o seu nome a Jesus. Deus deu o seu próprio nome a Jesus. Por isso que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, porque Deus deu o seu nome a Jesus. E não existe um nome mais lindo, mais maravilhoso e mais poderoso do que esse. Então, o adore. Adore esse nome que está acima de todo nome, o santo nome de Jesus Cristo. Amém. Esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quem já ouviu o versículo que diz: o amor é mais forte do que a morte? Pois é, Deus é amor, Jesus é Deus, Jesus é o amor. E o amor foi mais forte do que a morte. Nem a morte conseguiu resistir ao poder do amor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Todo ser que vive ouve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande e mesmo sendo pó, contudo confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome.
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos dizer que para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado, porque Deus deu a Jesus um reino eterno que jamais será destruído. Ele é o Filho do Homem, como eu disse pela manhã, que chegou ante a presença do Cordeiro, do Ancião de Dias, e foi recebido com glória. E povos, nações e línguas o adoram. Povos, nações e línguas o servem, se prostram diante dele. Você deve fazer o mesmo. Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para sempre Ele reina, para sempre Ele é exaltado. Deus deu um reino a Jesus que jamais será destruído, um reino eterno. Ele é o nosso Rei. Louve ao seu Rei. O Cordeiro venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Nós o adoramos por quem Ele é. Por quem Ele é. Por quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só alivia o seu pecado, Ele não só reduz o seu pecado, Ele não só faz uma expiação transitória, mas Ele limpa de todo pecado, purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Somente um lavar com o sangue do Cordeiro poderia limpar a sua vida, para te tornar digno, para entrar no reino dos céus. E foi isso que Jesus fez. Ele te lavou com o sangue dele, o sangue poderoso, o sangue carmesim, que apaga todos os nossos pecados. Ele apaga e lança no mar do esquecimento. Nós o adoramos por quem Ele é, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, porque Ele se entregou por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como eu disse, a morte não conseguiu vencê-lo. A morte não consegue resistir ao poder do amor. E o amor tem um nome. O nome do amor é Jesus Cristo. Cante, que você o adora por quem Ele é. Ele não precisa fazer mais nada por você. Ele faz porque é bom, porque é gracioso, porque é bondoso. Mas quando a gente olha para Ele, a gente faz como os anjos e os anciãos que estão ante a presença dEle. Eles não param de cantar. Um só minuto, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os selos. Digno é o Cordeiro. Nós o adoramos por quem Ele é. Amém? Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo,
sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Nós estamos seguros nele. Ele nos fez uma promessa, que enviaria o Espírito Santo. Ele jamais nos abandonaria, jamais. Eu dou a vida eterna pelas minhas ovelhas, e elas jamais perecerão, jamais, jamais. No amor dele nós temos segurança. E o amor dele é sem fim, é um amor eterno. É um amor eterno porque nunca teve começo, por isso ele nunca vai acabar. Antes de nascermos, os seus olhos estavam postos em nós. O amor dele não tem fim. Ele nos dá a vida eterna. Jamais pereceremos, jamais. Louve esse amor, louve esse amor. Seguro, seguro. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro, seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Certamente você foi e está sendo muito abençoado, você com sua família. Depois desses louvores abençoadíssimo, eu quero orar pelo presbítero Geraldo, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Você vai pegar esse microfone, seu Geraldo, cada qual tem o seu. Vamos orar ao Senhor. Pai querido,
obrigado pela vida do teu filho e na certeza de que o Senhor há de se instrumentalizar do mesmo. Que o Senhor o use para o louvor da tua glória. Aquilo que eu mesmo estudou e o Senhor colocou em seu coração. E cada mente, cada coração esteja cativo à tua palavra. A todos, amados irmãos que estão em suas casas, sejam abençoados, restaurados e renovados com a palavra que vai ser ministrada. Que todos possam parar para ouvir a tua palavra. E no abrir e fechar da boca do teu filho, seja ele um instrumento para o louvor do teu nome. Usa o Espírito Santo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Pessoal da igreja, os amigos que estão nos ouvindo, com a paz que é sobre tudo, que é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade que estamos tendo de falar um pouco a palavra de Deus com os irmãos, né? Então, que o nome do Senhor, ele seja glorificado, que eu, como o pastor Orlando falou, eu não pregue minha verdade, meus conceitos, que eu não pregue os meus pensamentos, as minhas doutrinas, minha filosofia, mas eu pregue a genuína palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, né? Então, ela corta quem está pregando e corta quem está ouvindo. Ela vai até as juntas, a divisão da junta e medula, né? Então, a palavra de Deus, ela penetra no nosso coração. A palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, porque a palavra de Deus tem resposta para todas as perguntas da alma do homem. Todas as perguntas da alma do homem têm uma resposta na palavra de Deus. Amém? Eu queria ler um texto com vocês, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Então, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela oração do pastor Orlando, obrigado pelo louvor entoado, obrigado porque Tu estás aqui. Tua palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu ali está com eles. Aqui na igreja tem essas pessoas, poucas, claro, mas tem muitas pessoas também nos ouvindo na internet. Pai, em nome de Jesus, me usa para a Tua glória e para o Teu louvor. Que eu não pregue aquilo que eu quero, apesar de ter feito um esboço, que meu esboço, ele não seja, Senhor, de modo algum, uma forma de agredir
ou de afrontar ninguém, mas que eu pregue a verdade nua, simples, a verdade que edifica, que conserta, a verdade que transforma. Que a minha boca, Senhor, seja usada pelo Teu Espírito, para que quando eu abrir, o Senhor encha, e eu fale apenas o que edifica, apenas o que é verdade, apenas o que é vindo de Ti, mesmo que seja repreensão, mas que venha de Ti, não venha de mim. Mesmo que seja palavra de edificação, ela não pode vir de mim, ela só pode vir de Ti. Então, Senhor, que o Senhor me use para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, estou aqui, que eu desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor seja louvado nesta noite e que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos e amigos, esse texto de Apocalipse fala sobre a igreja de Laodiceia. E eu estava estudando sobre duas interpretações que correlacionam a história da igreja e as cartas do Apocalipse. Então, tem duas interpretações teológicas que interpretam essa correlação entre as cartas da igreja e o Apocalipse. Diga-se de passagem, as duas são boas interpretações, né? Para que não ache que há uma diferença muito grande, que o objetivo da palavra hoje não é essas interpretações. Mas, só para falar rapidamente, a primeira interpretação, os autores eles consideram que as 7 igrejas do Apocalipse, elas ocorrem, né, simultaneamente durante a história. Então, no século I existia exemplo das 7 igrejas, no segundo, no terceiro, até hoje, existem congregações com características da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, da igreja de Laodiceia, da igreja de Sardes, e aí por diante, né? Então, isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece na Coreia, em todo o mundo. É uma boa interpretação. E uma segunda é aquela que diz que cada igreja dessa representa um período específico da história da igreja. Também é bem interessante. Uma que fala sobre cada igreja como um período específico da igreja. Eu vou me deter um pouquinho nesse ponto, tá certo? Todas as duas são boas, são interessantes, são verdadeiras, porque não se antagonizam, né? Mas eu acho interessante esse ponto, né? Essa história da igreja com os períodos específicos, né? As igrejas do Apocalipse com os períodos específicos da igreja. Então, nós temos a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela igreja do primeiro século, entre o ano 30, né, depois de Cristo, e o ano 100 depois de Cristo. É uma igreja que trabalhava muito, uma igreja batalhadora, mas tinha um problema nela. Ela perdeu o primeiro amor. Então, nós vemos cristãos todo dia, isso acontece até com a nossa própria vida. Batalhamos, trabalhamos, temos nosso devocional, nosso tempo com Deus, mas cadê o amor? Cadê aquela paixão prática por Cristo? Cadê aquele amor verdadeiro? Cadê aquela vontade de estar adorando, exaltando, glorificando o Senhor? Né? A falta do primeiro amor, né? Então, muitas vezes, nós trabalhamos, nós somos cristãos, nós tememos ao Senhor, mas está faltando na nossa vida o primeiro amor. E nós precisamos voltar a esse amor, né? Então, precisamos voltar a ter mais amor, mais comunhão com o Senhor. Nada nesta vida é melhor, nenhum prazer que o mundo oferece pode se comparar com a presença de Deus na nossa vida. Absolutamente nenhum prazer, absolutamente nenhuma vitória que o homem tem pode trazer o primeiro amor. Só abrindo um parênteses, eu recebi uma figurinha que diz que o homem hoje, com essa história da Covid, apenas 10%, claro que isso é uma brincadeira, mas tem bastante lógica, 10% das pessoas hoje do mundo querem ser ricas. 20% das pessoas do mundo querem ter poder e fama. E 70% quer ter um exame chamado IgG positivo para a Covid, para dizer que ele já teve a doença e está curado.
Então, para você ver que aquilo que se parecia tão valoroso em tempos passados, não tem tanto valor hoje. Aquilo que parecia ser o alvo de tantas pessoas, hoje as pessoas querem sobreviver. Então, nós estamos nesse tempo, um tempo difícil, um tempo trabalhoso. Mas essa igreja tinha coisas boas, tinha. Qual era a coisa boa que tinha nessa igreja? Ela aborrecia as obras dos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? São aqueles indivíduos que são os donos da verdade. São aquelas pessoas que acham que só eles raciocinam bem, só eles pregam bem, só eles sabem a verdade, fora deles a igreja não anda, né? Há pessoas que dizem que só fulano de tal sabe interpretar bem a palavra de Deus, e fora do raciocínio de fulano, todas as outras interpretações estão erradas, como se o Espírito Santo estivesse somente sobre aquela pessoa. Isso é uma obra de nicolaíta. Nicolaíta é aquele cara, ou aquela pessoa, aquela religião que se acha dona da verdade de tudo. A verdade é Jesus, não é religião. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Cristo, a verdade não sou eu. A verdade não é o pastor Orlando, a verdade não é Lutero, não é Calvino, a verdade não é o Papa, a verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele assumiu, eu sou a verdade, não são homens. Claro que tem muitas coisas boas que esses homens pregaram e a gente pode aproveitar, isso é lógico que sim. Mas a verdade é Cristo, absolutamente Cristo, somente Cristo, Ele é a verdade, eu sou a verdade, Jesus disse. Então o nicolaíta acha que só ele interpreta bem a palavra, só ele é o dono da verdade, né? E há uma igreja que, se nós formos igrejas, irmãos, nós precisamos aborrecer as obras dos nicolaítas e os valores e os conceitos que o mundo tem. Nós não devemos nos submeter a este mundo pecador, a este mundo perdido, a este mundo carregado de pecado, destruído. Nós não devemos andar conforme o mundo, mas devemos andar conforme a palavra de Deus. E o que aconteceu com essa igreja? Ela recebeu elogio, mas recebeu repreensões também. A igreja de Éfeso foi uma igreja que recebeu elogio, recebeu. Vocês aborrecem os nicolaítas? Eu aborreço também. Mas a igreja recebeu repreensões. Está faltando amor. Está faltando você me adorar em espírito e em verdade. Está faltando você me buscar nas madrugadas. Me buscar durante a noite, logo de manhã quando se acordar, né? Quando a gente está apaixonado pelo nosso namorado, nossa noiva, nossa esposa, ou vice-versa, quando acontece isso, a gente pensa direto naquela pessoa, se acorda pensando, dorme pensando naquela pessoa, e você precisa, e nós precisamos ter essa característica. Eu trabalhei num lugar em que tinha 2 médicos, e um dos médicos disse, fulano, você não precisa dizer que ama a Cristo. Aí o outro disse, por quê? Porque de cada 10 palavras suas, 9 tem Jesus. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só se lembra daquela pessoa. Eu não admito um cristão que ele passa a vida todinha, ele fala de teologia, filosofia, ele fala de tudo, mas quando vai falar de Cristo, ele não tem empolgação. Você chama esse cristão para orar, para buscar a Deus? Não tem empolgação. Ele não tem amor, faltando amor, mas que a gente possa voltar ao Senhor, voltar a esse primeiro amor. Ao que vencer, nós precisamos, irmãos, estamos no grupo dos vencedores. Aqueles que têm Cristo vão vencer. Aqueles que não saem do caminho do Senhor chegarão ao porto seguro, ao porto desejado. Oxalá que isso aconteça com todos nós. Que a gente nunca deixe desse primeiro amor, nunca abandone esse primeiro amor. Jesus é o amor. Amém? Deus é o amor, Cristo é o amor. Ao que vencer, né? A Bíblia diz, ao que vencer. Depois, no final, a gente vai falar, quem é que vence? Quem é que vence? Segunda carta, a carta de Esmirna. Esmirna foi a segunda carta que Jesus escreveu, e sobre essa questão de colocar a igreja no tempo cronológico, Esmirna representa a igreja dos anos 100 ao 312. Era uma igreja sofredora, perseguida, passou por 10 terríveis imperadores que massacravam a igreja, que
crucificava a igreja, que colocava em chapas quentes os irmãos, que colocava para os leões devorar nas arenas. Era uma igreja extremamente sofredora, que sofria, mas ela não negava a fé. A igreja de Esmirna, ela tem uma característica, ela não negou a fé, mesmo sofrendo, sendo perseguida, doutrina falsa, querendo entrar dentro da igreja, mentira, mas ela continuou com fé. Louvado seja Deus. E essa igreja só recebe elogio de Jesus. É uma igreja, juntamente com a igreja de Filadélfia, que vamos ver já, só recebeu elogio do Senhor. Não recebeu nenhuma crítica, só elogio. Por quê? Porque era uma igreja que batalhava pela fé. Igreja que buscava ao Senhor, uma igreja que amava ao Senhor acima de tudo. Nós precisamos parecer com uma igreja dessa. Uma igreja que não nega a fé, não faz acordo para ganhar a amizade do mundo, né? Não faz acordo para ganhar os aplausos do mundo, não tem preocupação em que as pessoas acham deles, mas o que Deus acha dele. Está preocupado com o conceito que Deus tem dele, e não que o mundo tem dele, né? Porque os conceitos e os valores do mundo passam, mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. E para essa igreja, Jesus diz também, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Amém? Então, nós vemos a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. A terceira igreja, no tempo cronológico, ela representa a igreja do ano 313 a 590 depois de Cristo. Essa igreja é interessante, ela se uniu ao Estado. Constantino se converteu, e quando Constantino se converteu, pode ser até que a conversão dele tinha sido sincera, não sei, só quem sabe é Deus. Constantino, quando se converte, o que é que vai acontecer? Todas as pessoas, todos os indivíduos que estavam ali na cúpula do governo romano, se converteram também, só com a conversão falsa. Então as pessoas se converteram e entraram dentro da igreja com seus conceitos idólatras, com as falsas profecias. O nicolaísmo, que estava repreendido na igreja de Éfeso, que na igreja de Esmirna desapareceu, ele volta aqui na igreja de Pérgamo, e os nicolaítas começaram a ver, e começou a questão do papado, em que o Papa e todos os líderes é quem tem a moral para pregar a palavra de Deus. Ninguém mais sabe nada, só quem sabe são eles, né? Isso também tem uma conotação no meio evangélico também, que só quem sabe é fulano de tal. Se outra pessoa pregar, ele não escuta. Por quê? A palavra só foi revelada para fulano, não foi para cicrano, né? Cicrano é um coitado, não sabe nada. E outras pessoas é quem sabe tudo. Então, são pessoas que têm esses conceitos, são obras de nicolaítas, né? Que só ele que sabe, só ele interpreta bem, e ninguém sabe mais de nada, e são obras de nicolaítas. E a igreja se tornou uma igreja do Estado, se uniu ao Estado. Tem coisas boas nessa igreja? Tem. Eles continuaram trabalhando, continuaram. Mas tem esses monte de pecados. Esse monte de pecados, né? A idolatria, a falsa profecia, o nicolaísmo. Isso tudo trouxe abalo para a igreja, né? Essa igreja tem também elogios e tem repreensões. Elogios e repreensões. E a palavra de Deus diz, ao que vencer. Ao que vencer. Tiatira é a igreja da Idade Média, do ano 590 ao ano 1517, né? É a igreja da Idade Média, da Idade das Trevas, da idade em que você não podia interpretar a Bíblia foi retirada da mão das pessoas e só o clero podia ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Era uma igreja corrupta e idólatra, uma igreja que esqueceu de Cristo, uma igreja que só apenas vivia na corrupção, na idolatria, mas ainda tinha pessoas dentro dessa igreja, irmãos, apesar de tudo, que em vez em quando se levantava, surgia para alertar a igreja, e logo era repreendida, né? Algumas pessoas sinceras existiram nesse tempo, existiram. Nós temos a história dos valdenses, nas colinas da Itália, da França, e os valdenses, eles tinham a característica de serem bons cidadãos, pagavam imposto em dia, e aqueles valdenses eram pessoas extremamente zelosas pela palavra de Deus, mesmo no ano 1150, 1200, que era no tempo, não, 1111 até 1200, que era no tempo da Idade das Trevas. Não tinha tido nem a reforma protestante, mas já tinha crente, já tinha pessoas sinceras nesse período.
E o que é que acontece? O papado mandou que os presidentes, os imperadores da França e da Itália destruíssem os valdenses. E eles pensaram consigo, como vamos destruir os melhores cidadãos que nós temos? Nós temos homens que pagam impostos, são obedientes à autoridade, não bagunçam com o Estado. Então, aqueles imperadores esconderam da Igreja Romana aqueles valdenses e não destruíram. Mas depois vieram outros imperadores e, pela questão da excomunhão da igreja, perseguiram e destruíram, numa tarde, 150 mil valdenses nas colinas da França e da Itália, porque eram homens que obedeciam a Deus. Então, sempre teve um remanescente nesse período. E a Bíblia diz que a igreja, de qualquer maneira, com todos os erros também, ela se expandia de alguma forma, e a Bíblia diz que ela recebe de Jesus tanto elogios como repreensões também. Existiam muitos pecados, mas tinha algumas virtudes também nesse período de trevas da igreja, né? E a palavra de Deus diz: ao que vencer. Sardes, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja do tempo da Reforma Protestante, 1517 a 1730. Olha que coisa interessante, ela recebe o nome que está viva, mas ela está morta. Sabe por quê? Porque enquanto tinha alguns homens sinceros nesse período, que queriam realmente voltar à palavra, voltar à conversão, à salvação, tinha grande maioria que estava apenas querendo sair da igreja romana para se associar com esses protestantes, para ter impérios, para ter governos. Então não tinha conversão. E essas pessoas, elas não tinham uma conversão sincera ao Senhor, né? Ela recebe mais repreensão do que elogio à igreja de Sardes, né? Mas Jesus disse: tem uns poucos fiéis que andarão comigo. Sempre tem um remanescente fiel que andarão com o Senhor, que prefere agradar a Deus do que agradar ao mundo, que prefere ser cristão do que ser religioso, que prefere obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Sardes. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja militante dos anos 1730 a 1900 depois de Cristo. É uma igreja que Jesus disse: vocês têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Parece com a igreja de Esmirna. Uma igreja que só recebe elogio de Jesus, só recebe aplauso de Jesus. Que nós sejamos como a igreja de Esmirna e de Filadélfia, que o Senhor olha para nós e vê a gente com fidelidade a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, Jesus disse: deixei uma porta aberta. E os puritanos e os crentes reformados, eles encontraram formas de evangelizar praticamente o mundo todo, levando a palavra de Deus em cada canto, pessoas convertidas, pessoas que trabalhavam para o Senhor com empolgação, com amor, né? Como a gente vê hoje na igreja da Coreia do Sul, crentes que se acordam 3, 4, 5 horas da manhã para jejuar, para orar, para buscar a palavra de Deus, para buscar a presença de Deus. Que maravilha a igreja de Filadélfia, que nós possamos ser como essas igrejas de Esmirna e Filadélfia. E por fim, nós temos a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, cronologicamente, ela está do ano 1900 e vai ficar até a vinda de Cristo. Irmãos, tente tomar água morna. Que coisa horrível. Minha mãe dava água morna para a gente com um pouquinho de sal, para a gente vomitar quando estava com um problema digestivo. Minha mãe provocava o vômito na gente com água morna, porque a água quente queima sua boca, mas não dá vontade de vomitar, e a água fria é boa de beber, mas a água morna, ela dá náusea, enjoo. Café morno, eu gosto muito de café, todo mundo sabe, eu gosto de café bem quentinho, forte, quentinho, um pouco doce, mas o café, quando ele é morno, não tem gosto de nada. Café ruim, fica ruim. Um refrigerante morno. Tentou já tomar um refrigerante quente assim do sol? Que coisa ruim, muito ruim também. E um suco morno, suco de laranja, de limão morno, também muito ruim, né? Então, igreja morna, igreja que Jesus está a ponto de vomitar, está a ponto de cuspir, vomitar, botar para fora. Irmãos,
Isso não sou eu que estou inventando, não estou pregando meus conceitos, como eu orei antes. Jesus, ele está enojado de uma igreja que não o ama, que não o busca, que não o adora, que só tem nome que vive, mas está morta. A igreja de hoje tem muitos recursos financeiros. É uma igreja que tem condição financeira de evangelizar o mundo todo, mas investe quase nada. Hoje, os cristãos investem menos em missões do que bebem de Coca-Cola. A igreja hoje investe menos em missões do que toma cafezinho. A igreja hoje é uma igreja que tem muita filosofia e pouca prática. É uma igreja morna aos olhos do Senhor. Pensam que vão viver aqui na terra eternamente. Minha vida vai ser aqui na terra. Eu vou viver agora aqui na terra o tempo todo. Eu não preciso buscar Deus, eu não preciso viver. Jesus já escreveu meu nome no livro da vida. E agora eu vou viver aqui como se Deus não existisse. Reconsidere seus conceitos. Quem foi chamado por Deus o ama. Quem foi alcançado pelo Senhor o adora. Quem foi alcançado pelo Senhor quer estar perto dele. Eu nunca vi um amor desse, que as pessoas dizem que amam a Deus, mas você chama para orar, não vem. Chama para buscar, não vem. Chama para jejuar, não jejua. O presidente chamou os cristãos para jejuar e orar 3 vezes. Quando foi na segunda, desistiu, porque ninguém mais se apresentou para orar nem jejuar. Uns disseram, tem gente que eu não concordo com a doutrina nesse meio, não vou orar. Olha mesmo a situação da igreja de hoje. Que igreja morta, né? Filosoficamente bonita, prega muito bonito, mas na prática uma igreja morta, morna, morta e sem a presença de Deus. Dizem, Deus sabe de tudo. Claro que Deus sabe de tudo, inclusive que essa igreja está morna a ponto de ser vomitada da sua boca. Deus sabe mesmo, de tudo. Se não deixar Cristo entrar, ela vai morrer sem fazer nada. Tem cristão que está esperando ter vontade de trabalhar para Jesus, a carne dele ter vontade para trabalhar para Jesus, e ele não vai trabalhar nunca, sabe por quê? Porque a nossa carne só tem 2 coisas que ela gosta, pecar e ganhar dinheiro. Tirando isso, eu não conheço nenhuma carne que gosta de trabalhar para Jesus. Se a nossa carne resiste até o trabalho secular, que nos dá dinheiro, quanto mais trabalhar para Jesus. Se não tiver um avivamento, um trabalhar do Espírito Santo, se você não buscar, você jamais vai querer trabalhar para Jesus. Por isso que a igreja é uma igreja a ponto de ser vomitada por Jesus. É uma igreja que tem shopping dentro dela para atrair os crentes. Ela não tem mais poder, ela não tem mais graça, ela não tem mais unção, ela não tem vida. Então tem que estar um shopping. Tem que colocar um shopping, um atrativo, para poder as pessoas irem para ela. Por quê? Porque ela não tem mais atrativo. A igreja primitiva, ela caiu na graça das pessoas porque todo mundo dizia, ali tem vida, eu quero me juntar, eu posso espoliar os meus bens, posso perder tudo, mas eu vou para um lugar que tem vida, e uma vida abundante, eu quero estar neste lugar. Mas a igreja de hoje, ela provoca náusea. A igreja de hoje dá náusea em Cristo, dá náusea nos verdadeiros cristãos, e dá náusea até no mundo. Quando as pessoas veem crentes defendendo as bandeiras aí do pecado, as pessoas dizem são idiotas úteis. Eu já vi crente ser chamado de idiota útil. Por quê? Porque ele trabalha contra Deus e contra o Evangelho. Crentes idiotas úteis. Que situação nós estamos nesse tempo presente? Que dificuldade nós estamos nesse tempo presente? Tem igrejas nos Estados Unidos e no mundo todo pastoreada por pessoas completamente depravadas e imorais, pessoas que não têm o mínimo temor de Deus, e pastoreia grandes igrejas. São os depravados, imorais, pastoreando igrejas, sem temor de Deus, sem vida no altar, pastoreando igreja. Essas pessoas não sentem falta da maravilhosa e gloriosa presença de Deus. Deus para eles são um conhecimento abstrato, filosófico e longe. O Deus verdadeiro, a pessoa, aquela pessoa de amizade, de intimidade, eles não querem conversa com essa pessoa. Por isso que Jesus disse, vocês são desgraçados. Desgraçados. O que é um indivíduo desgraçado? É um indivíduo que não tem graça.
Mesmo que ele fale sobre graça, a vida dele é uma vida sem graça, completamente sem graça. É uma vida que você olha para ele não tem amor nenhum por Cristo, pela obra de Deus, pelo evangelismo, pela oração, ele não tem amor nenhum. Ele prega sobre a graça e vive uma vida desgraçada, miserável. Jesus disse, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, a palavra de Deus diz, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Tem crente que, em vez de estar pregando a doutrina da prosperidade, está pregando a doutrina da miserabilidade. Ou seja, se eu tiver um iate, se você vir para a minha igreja, você vai ter um iate, vai ter casa grande, vai ter avião, lancha, vai ter tudo, vai ter dinheiro. E eu pergunto a você, o Covid chegou e ninguém passeia mais, ninguém viaja mais, não vale nada. Por quê? Porque a alegria dessas pessoas foram feitas em cima de coisas. E quando a alegria da igreja é formada em cima de coisas, ela se torna uma igreja miserável. Porque uma igreja feliz é aquela igreja cujo centro é Cristo, cuja adoração é o Senhor, cuja vida está descansada no Senhor. Essa é uma igreja feliz. É uma igreja que tem decepção no casamento, mas ela é feliz com Cristo, ela se ergue. É uma igreja que tem decepção na igreja visível, mas ela está constante com Cristo, ela se ergue. É uma igreja que está com problemas no seu emprego, no seu trabalho, mas ela é feliz com Cristo, ela se ergue. É uma igreja que ela se ergue das cinzas, é uma igreja que sobe como águia com asas e voa para a glória de Deus. Mas a igreja miserável é a igreja que só pensa nas coisas da terra. E pense, não se escandalize, não pense só são os neopentecostais que pregam isso. Eu conheço pessoas de igrejas reformadas, pessoas de igrejas sérias, digamos assim, que você vai conversar com ela, só fala de dinheiro, de economia, de dinheiro, de como guardar, não sei o que. Ela é tão miserável quanto a pessoa que está pregando isso nessas outras igrejas e pensando que são diferenciadas. Nadinha. Se você não ama a Deus, não busca a Deus, não tem amor por Cristo, você é um miserável tanto quanto. Pobre. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, mas Jesus disse, vocês são pobres. A minha conta no banco, a casa que eu moro, o carro que eu ando, não vale nada para Deus. Mas meu coração, o seu coração, o nosso coração, isso tem valor para Deus. O Senhor sabe aqueles que o amam. Eu não preciso dizer, eu amo ao Senhor, Ele sabe se eu amo a Ele. Pedro disse, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro já ficou meio desconfiado. Te amo, Senhor. Apacenta meus cordeiros. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu e disse, o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Mas ele olhou para Jesus e disse, Senhor, tu sabe que eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Eu posso ter aqui uma aparência, eu posso pregar teologicamente correto, eu posso falar, emocionar as pessoas, mas Deus não se empolga com isso. Deus vê o meu e o teu coração. Deus, Ele interpreta o que está dentro da nossa alma. Isso é o que vale para Deus. Eu posso ter uma aparência de sabedoria, uma aparência de piedade, mas Deus diz, eu conheço o teu coração, eu conheço o teu interesse por mim, eu conheço a tua empolgação por mim. Não adianta você dizer que foi alcançado pela graça e viveu uma vida desgraçada, de jeito nenhum. Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você o ama, o adora, quer estar perto dele. O resto é tudo mentira, meu irmão. Isso é uma advertência para mim e para você, que o Espírito Santo está nos advertindo. Deus, Ele não quer saber do que você fala, Deus quer saber o que está dentro do teu coração. Porque falar eu posso enganar qualquer pessoa pregando, mas o que está dentro do meu coração Deus lê, Deus vê. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja pobre, a maior pobreza de um homem é estar longe de Deus. Pobreza, gente pobre, igreja pobre, longe do Senhor. A igreja mais pobre do mundo é aquela que só tem dinheiro, é aquela que só tem as coisas materiais, mas não comprou o ouro do céu, não comprou o jaspe, não comprou a glória, não comprou a
pérola de grande valor não tem Cristo dentro dela. Se a igreja não tiver Cristo, como disse nosso irmão Alex, ela é um armazém com CNPJ, não vale nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. A igreja sem Cristo não vale nada, absolutamente nada. Cego. Sabe quem é cego? Você mostra para alguns cristãos o que a Bíblia diz. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse, isso foi um mandamento para o povo lá do primeiro século. Aí você diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, ali foi só para a igreja de Tessalônica. Orar, jejuar, Jesus disse, quando o noivo for tirado, vocês vão jejuar. Não, jejum não, porque aquilo foi um tempo para a igreja primitiva, não foi para hoje. Em resumo, essa igreja mentirosa, falsa, hipócrita, ela não faz nada. Ela simplesmente engana os cegos, porque cego gosta de ser enganado por outro cego, espiritualmente falando. Porque até os loucos acertarão o caminho, mas aquele que gosta de ser cego, de ser enganado, vai continuar cego e enganado. Você mostra na Bíblia, eles preferem o que o Papa disse, o que Lutero falou, o que Calvino falou, o que Armínio falou. Não, meu pensamento teológico é pensamento diferente desse. Você não vai para o céu, porque Jesus disse que Deus tem compromisso somente com aquele que ama a palavra dele. E o compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com a palavra de Lutero, de Armínio, do Papa, de quem quer que seja. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Eu zelo pela minha palavra para cumprir. Parece ser agressivo isso, mas é um alerta para a igreja de hoje, irmãos. Crentes que, se Lutero falou alguma coisa, ele acredita mais em Lutero do que na Bíblia. Não estou dizendo que Lutero não era um homem de Deus, Calvino, não estou dizendo isso não, Armínio. Eu não estou falando dos irmãos não, de João Wesley, de tantos outros, não estou falando mal deles não. Eu estou dizendo que esses homens eram falhos. Só quem é verdade é Jesus. Só Jesus é a verdade, eu sou a verdade, a verdade, a verdade, e não encontro a verdade além dele. Então, se sua doutrina diz que você não precisa orar nem jejuar, vá se converter, porque se você está numa doutrina falsa e mentirosa, meu irmão, e eu estou pregando com amor, não estou pregando para lhe criticar, nem lhe acusar, mas a palavra é falsa, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, não se afastam dele. Cegos preferem a palavra do homem do que da Bíblia. Você fala para um cego, olha o que a Bíblia está dizendo, ele cegou para a Bíblia, ele escuta mais do que o homem diz. Tem pessoas que dão mais valor à palavra de um grande pregador, não estou criticando também não, eu escuto Paulo Júnior, eu escuto Hernandia Lopes, eu escuto Augusto Nicodemo, eu escuto vários pregadores desses, né? Tantos outros eu escuto. Tem pessoas até neopentecostais que, em vez de quando dizem algumas verdades boas, não tem problema nenhum você escutar uma pessoa. O grande problema é que quando você contrasta com a Bíblia, você fica com a pessoa e não com a Bíblia. Esse é o grande perigo. É uma igreja cega guiando outros cegos. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja nua, sem cobertura espiritual. A cidade de Laodiceia tinha fábrica de roupa. O pessoal fabricava tecido para o Oriente Médio todo, para o mundo todo. Mas viviam nus, sem a proteção de Deus. O homem que não é escondido debaixo das asas do Altíssimo, ele está nu, exposto ao mundo. Colírio. A cidade de Laodiceia produziu os melhores colírios da época, mas eram cegos. Se você pegar um cego, com todo respeito ao cego, isso não é discriminação de nada, mas se você pegar um cego e botar o melhor colírio do mundo, ele continua cego, a não ser que seja um colírio do céu, que Jesus bota. Mas o colírio melhor do mundo, ele não consegue fazer você enxergar, e você continua cego. Então, o colírio para um cego não vai fazer ele ver. A igreja de hoje está morta para Deus e bem viva para o mundo. Consome a cultura desse mundo, consome os valores desse mundo, são bem aceitas. A igreja de hoje
ela caiu na graça da juventude, me perdoe os jovens. Por quê? Porque é uma igreja sem compromisso. E muitas vezes, se o jovem não tiver o Espírito Santo e o discernimento espiritual, ele aceita muito bem os valores dessa igreja. É uma igreja que diz, não tem problema escutar música secular, não tem problema tomar sua bebida, não tem problema até ir para o motel, não tem problema nenhum. O único problema que essa igreja secular, mundana, cega, morta tem, é que ela não gosta de orar, ela não gosta de jejuar, ela não gosta de ler a Bíblia, nem gosta de se santificar. É uma igreja morna. Jesus está a ponto de vomitar essa igreja, porque é uma igreja que não tem graça para Deus. Ela não tem graça para Deus. Como vão ficar os pastores? Eu pergunto para o pastor Orlando e aos pastores que aqui estão me ouvindo, como vão ser os pastores do futuro? Se os jovens de hoje gostam de consumir essa igreja falsa, essa igreja que não tem vida, essa igreja morna, que Jesus está a ponto de vomitar, e ela tão bem aceita a sua pregação no meio da juventude. Por quê? Porque agrada a carne. O crente carnal, ele não luta contra o diabo, porque ele fez um acordo de não agressão com o diabo. Ele não luta contra o mundo, porque ele é mundano. Ele não luta contra a sua própria carne, porque ele é carnal. A única luta que ele tem é contra os verdadeiros crentes que se levantam. Os poucos crentes que se levantam para buscar Deus são perseguidos dentro dessa igreja falsa que vai se juntar com o anticristo para dar glória para o diabo e não para Deus. Igreja falsa, igreja morna. Gostam de filosofia, mas não gostam da presença de Deus. Nesse tempo de Covid, irmãos, o Brasil tem 3 grandes problemas. Deus colocou a igreja brasileira em quarentena. Quem colocou foi Deus. Paulo Júnior, ele pregando, ele disse que Deus colocou a igreja em quarentena para quê? Para que a igreja experimentasse o que é não ter mais liberdade de vir para a igreja para louvar o Senhor. Eu sei que tem muitos crentes que não fazem nem questão de não vir para a igreja, né? Ele faz questão de orar, de buscar Deus, de nada, então para ele tanto faz. Mas para os verdadeiros cristãos estão com saudade. Saudade da comunhão, da gente ter o domingo para sair, para vir para a igreja, para buscar a presença de Deus. Mas tem 3 grandes problemas a igreja do Brasil. Aliás, o Brasil nessa Covid-19 está com 3 grandes problemas. O primeiro grande problema do Brasil, nós temos uma esquerda maligna que torce a favor do vírus e contra a presidência da República e contra o governo brasileiro. Eles querem que o vírus mate muita gente, destrua muita gente, para que eles digam que estão com a razão. Há pessoas até no meio médico que torcem a favor do vírus, para que eles mostrem que a esquerda tem razão, que o presidente está enganado. Eles torcem a favor da destruição do país. É uma esquerda doente, maligna, diabólica. Nós temos também uma mídia anticristã e depravada, uma mídia que só sabe acusar os valores cristãos, que detonam a família, a igreja, porque ela quer esconder seu lixo, sua mentira, querem fazer com que você seja enganado. Uma mídia podre, enganosa, falsa, uma mídia que só fala mentiras, uma mídia que só promove o desespero, a desesperança, a angústia. Por quê? Porque eles querem voltar para o poder, querem voltar para as coisas aqui da terra, porque é uma mídia podre. Terceiro lugar, outro grande problema do Brasil, especificamente nossa nação, uma igreja fraca, que não ora. Teve um irmão que colocou na mídia social, porque o presidente chamou a igreja para orar, ele disse, eu não vou misturar onde tem essas pessoas. Aí disse o nome de alguns pregadores, de outros pensamentos doutrinários dele. Eu não oro junto. Tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver. Deus mandou chamar para orar pelas autoridades, independente da denominação que você frequenta, meu irmão. Deixa essa mentira, doutrina falsa, para sustentar sua preguiça espiritual. Em nome de Jesus. Essa igreja no Brasil, essa igreja de Laodiceia está aqui no Brasil. E a igreja, não importa a sua linha doutrinária, você vai cair nessas três classificações aqui. Você ou é neopentecostal, ou é pentecostal, ou é reformado. Não tem para onde correr. Você vai cair numa dessas.
Os neopentecostais, eles só pregam prosperidade. E a Bíblia diz que o homem que espera em Cristo somente nesta vida é um miserável. Meu irmão, se você está com essa pregação, você está pregando doutrina de miserável, porque o dinheiro vai ficar aqui, as coisas vão ficar aqui, e quem ficou só nessa terra perdeu o seu tempo. Doutrina de miserável. Os pentecostais, agora vou acelerar um pouquinho aqui para terminar. Os pentecostais, quem são os pentecostais? Os pentecostais é aquele grupo que começou bem, animado, pregando o evangelho, mas hoje está todo contaminado com política, está todo misturado com coisas, procuram bênçãos e não sabe para que a bênção. Eu estou atrás da minha bênção, da minha bênção, e não sabe para que serve a bênção. Bênção é ter Jesus no coração, irmão. Bênção é estar cheio do Espírito Santo, é bênção. O resto vem como acréscimo. Não, eu estou atrás da minha bênção, não sabe para que serve a bênção. E tem o chamado, os crentes reformados. É aquele que tem resposta para quase tudo e não faz nada. Né? Tem resposta para quase tudo, ele tem uma resposta na ponta da língua. Agora não faz nada, absolutamente nada. Essa é a realidade da nossa igreja no Brasil. O crente só pensa em dinheiro, crente só pensa em bênção e crente que só fala e não faz nada. Essa é a realidade. Eu sei que tem crente verdadeiro em cada denominação dessa, mas a grande maioria são falsos crentes. A igreja é morna e morta. Os crentes falsos logo se defendem se você falar em ler Bíblia, em orar, em jejuar, buscar Deus. Ele arranja logo uma doutrina. Eu sou escolhido, eu sou salvo, eu sou alcançado pela graça. Não preciso fazer isso, nem aquilo outro. Ele se ofende, porque a falsa doutrina o atrai, a mentira o atrai. É uma igreja laudicense, é uma igreja laodiceia, falsa, mentirosa, uma igreja morna, morta. Aí você pergunta assim, Deus odeia essa igreja. Deus quer destruir essa igreja, Deus quer acabar com essa igreja não vale nada para Deus. O amor de Deus, ele excede todo e qualquer entendimento. O amor de Deus, ele supera tudo e todos. Jesus está fora dessa igreja. Jesus está fora dessa igreja. Essa igreja se reúne, filosofa, fala de bênção, de tudo, mas essa igreja deixou Jesus fora. E ele está batendo na porta. O irmão Royuto, ele falava umas coisas interessantes. Ele dizia, se eu fosse Jesus, eu fazia a obra do Calvário, mas eu não vinha através dessas pestes mais não. Ele dizia assim, brincando. E realmente, você tem hora que você olhar para o lado humano e diz, como Deus pode ser tão bom? Como a misericórdia do Senhor pode ser renovada a cada dia? Como o amor de Deus é um amor tal que você não sabe explicar. Como é que Deus ama tanto uma igreja dessa que a ponto de vomitar, ele não vomita. A ponto de ele colocar para fora, ele não coloca, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está à procura de você, meu irmão, de mim, dessa igreja morna. Ele está batendo na porta para ver se essa igreja entende a voz dele. Nos chama para o arrependimento e se sentar com ele no seu trono. Isso é que é um Deus maravilhoso. A gente só pode ser apaixonado por um Deus desse. Um Deus que pega a gente nas nossas piores fraquezas e nos coloca de pé. Um Deus que olha para a gente e vê essa superficialidade. Hernando Dias Lopes gosta de dizer que a igreja do Brasil tem 50 quilômetros de comprimento e 5 centímetros de profundidade. E ele olha para essa igreja a ponto de vomitar. Ele diz, não vou vomitar não. Eu ainda quero entrar para consertar a sua vida. Eu ainda quero dar esperança para vocês. Vocês ainda podem ouvir a minha voz. Vocês podem ainda se sentar comigo no meu trono, como eu sentei com meu Pai no seu trono. Eu quero que vocês sentem comigo no meu trono. Se Jesus fosse impaciente como a gente, ele já tinha vomitado e destruído a igreja. Mas ele está dizendo, eu quero que vocês sentem comigo. Ao que eu vi, se você tem o Espírito Santo, você vai ouvir a voz de Deus. Claro que, se você não tiver,
peça a Deus para se converter, né? Para ter o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você vai voltar para Deus. Irmãos, a verdadeira noiva, lá em Cantares, ela está à procura do noivo. Onde está o meu amado? Eu sinto saudade do meu amado. Eu sinto falta do meu amado, porque o meu amado é tudo para mim. E a verdadeira igreja, nesse tempo de igreja de Laodiceia, nesse tempo de igreja apóstata, ainda tem um remanescente, como diz a primeira interpretação, que tem crentes de Filadélfia, de Pérgamo, ainda no meio dessa igreja, crentes fiéis ainda, e tem ainda crentes de Laodiceia que vão ouvir a voz de Deus e vão se voltar para Deus. Eu fui na Turquia e vi na Turquia as 7 igrejas do Apocalipse com os meus olhos. Todas estão em ruína. E ao lado de cada igreja tem uma mesquita enorme. E eu fiquei pensando assim, essas igrejas não ouviram a voz de Deus para o tempo todo. Ouviram só naquele tempo alguns. E hoje estão todas destruídas. Só tem suas ruínas. E Deus disse, eu não quero que sua vida se torne uma ruína. Eu quero que você tenha vida e vida abundante. Eu quero te ressuscitar. Eu quero te reanimar. Eu quero trazer você para mim. Igreja, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, eu darei, diz o Senhor, a oportunidade de caminhar comigo na cidade santa e sentar comigo no meu trono. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu acredito que você vai ficar remoendo essa mensagem por muitas vezes e que você também possa se inscrever e mandar para outras pessoas ouvirem. Fomos ricamente abençoados. Que Deus continue abençoando o presbítero Geraldo, porque nesses dias em que estamos vivendo, há muita, eu dizia assim, covardia, até quando se fala alguma coisa, é impossível que você vai receber alguma crítica, mas eu quero te dizer, continua pregando a mensagem de Deus com muita ousadia. Eu fui abençoadíssimo. Quero deixar essa palavra aqui como pastor dessa igreja. Esta é a linha que eu também acredito e creio. Tanta filosofia ou tanta conversa sem ação, para mim não vale nada. Vamos orar, agradecendo o Senhor, e depois eu darei os avisos, como assim sempre estamos fazendo. Pai querido, o nosso coração está regozijado, nossa alma está renovada. Nós te glorificamos, ó Pai, porque tua palavra é verdade absoluta. Te louvamos porque tu tens, Senhor, levantado aqueles que pregam de fato com firmeza as tuas verdades. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que ouça o que deixe de ouvir, porque são casa rebelde, mas prega a tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, que cada vida seja abençoada, cada família diamantina, que nós possamos de fato ser restaurado por tua palavra, que a tua palavra cause impacto na nossa vida, que grilhões sejam quebrados e que nós possamos sair da inércia de vivermos uma vida cristã raquítica e atrofiada. Enche-nos do teu Espírito Santo, que sejamos confrontados pela tua palavra, para colocar, Senhor, de fato, o altar em ordem, para a glória e louvor do teu nome. Agora, Deus, nos dá uma noite tranquila, um sono restaurador, e livra-nos de todo mal, em um nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, nossos avisos. Primeiro, é que a igreja, ela tem estado com as suas portas abertas, e quando assim eu digo, eu estou me referindo ao caseiro da igreja,
ao casal que aqui mora, diácono Joel e sua esposa. Ou seja, para você que quer, e assim esperamos que você seja, tá bom? Fiel nas suas contribuições de dízimos e oferta. Então os irmãos têm aqui, a hora que você chegar, você vai chamar Joel, Fabiano, eles vão abrir a igreja, você vai entrar e colocar e depositar no gasofilaço. Caso você tenha alguma dificuldade, preste atenção, caso tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato com o telefone da igreja, que ele, com um oficial, vai aí, se assim você quer que vá na sua casa. Caso você queira depositar no banco, assim faça também, tá bom? Então, a nossa oração, meus irmãos, é que Deus em Cristo esteja abençoando a todos. Terça-feira estaremos aqui de volta, um culto de oração, que seria o nosso culto de ceia. Lembre você, já há 2 meses que estamos sem poder nos reunir, tá bom? Então, vamos passar ainda mais, acredita, esse mês de maio, mas estamos na expectativa. O presbítero geral diz uma coisa e é verdade. E há uma preocupação, não só da minha parte, de alguns pastores, que quando voltarmos, parece que nós vamos ter um grande trabalho de trazer de volta aqueles cristãos que agora talvez não tenham mais vontade de subir a casa do Senhor. Mas eu tenho certeza, como foi pregado, aqueles que realmente nasceram de novo. Por mais que eu estou chegando na sua casa, que você está sendo abençoado, que muitos irmãos têm colocado mensagem agradecendo a Deus, tem sido uma bênção, mas nada se compara, meus irmãos, e assim está na Bíblia, de congregarmos, de estarmos juntos. E eu quero intensificar a nossa questão de jejum e oração. Eu queria convidar você para quarta-feira estar fazendo isso. Eu tenho pregado durante isso aqui, tudo que foi pregado aí é isso que eu... Porque essa questão de falar só e não colocar em prática, então a igreja está sendo proclamada. Então, terça-feira, por favor, às 7h30, e quinta-feira, culto doutrinário, estaremos assim também. Domingo, de manhã, escola bíblica dominical, e à noite, grande culto de louvor e adoração. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Que Deus em Cristo conceda a todos uma noite abençoada. Obrigado ao grupo Guerreiros de Cristo. E eu quero dizer a você que está nos ouvindo aí, que nós temos mantido toda aquela questão de higiene, tá bom? O álcool, máscara, só na hora de falar, o grupo, enfim, para que ninguém fique falando. O grupo está aqui completo, porque eles podem vir completo, o grupo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos, amados irmãos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo.